Débora dos Santos, a cabeleireira que virou símbolo das manifestações, a terrorista do batom, né? Vocês sabem, né? Eu ando agora só armada aqui, ó, com batom. Será julgada pelo STF no dia 25 de abril, um mês após o pedido de vista do ministro Luiz Fux. A retomada do caso foi autorizada pelo próprio ministro, que havia falado em rever a dosimetria da pena aplicada a Débora, de 14 anos de prisão e 30 milhões de reais em danos morais coletivos. O relator do caso, Alexandre de Moraes, votou pela condenação e foi seguido por Flávio Dino. Marina Helena, estamos aí de novo com esse caso da Débora. Quando ela recebeu o direito a ficar em casa, portanto, a prisão domiciliar, nós falamos à época também, estávamos evidentemente alegres com aquela situação, uma vez que a Débora é mãe de 2 crianças, estavam em sofrimento ela, as crianças, o marido, enfim, a família inteira. Não que os outros presos políticos também não estejam numa situação extremamente complicada aí de sofrimento, mas realmente tornou-se um símbolo, tendo em vista o ato completamente banal, nós podemos usar essa palavra, completamente banal, completamente pequeno, que é manchar uma estátua com batom. Tá aí agora todo mundo na expectativa de qual será o voto do Fux, né, pediu vista do caso. Vale lembrar que no julgamento do Bolsonaro, ele falou a respeito da dosimetria da pena e achou que estava assim exagerada, e segundo o Fux, embaixo da toga bate um coração. Geis, eu tenho um misto aqui eu sinto um misto, sabe? No fundo, eu sinto uma angústia muito grande com essa notícia. E eu imagino que a Débora deva sentir o mesmo. Mesmo que o Fux fale que ele não condene a nada, diga que o que ela já cumpriu já é o suficiente, como será que vão voltar Carmen Lúcia, Zanini? Eu, infelizmente, não espero muito. Eu não acredito que a maioria desses membros da primeira turma, dado todo o comportamento que vimos até aqui, vão proporcionar que a Débora continue em casa com seus filhos. Então, eu falo isso com uma dor imensa. Desde que eu li essa notícia cedo, eu fiquei bastante comovida por conta disso. Então, por isso, Geise, que a anistia é tão, 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 tão urgente. Porque eu não consigo nem imaginar o sofrimento que já foi causado a Débora. Essa que é a realidade. A ela, aos seus filhos, à sua família. Não consigo nem imaginar o que ela passou. Agora, pensar que ela pode voltar à prisão, isso é inaceitável. Por isso está certa a oposição. Essa é a pauta, assim, mais importante do nosso país. E está na hora. Tá na hora da gente pressionar o Mota e depois se voltar para o Senado, porque isso tudo ainda vai passar pelo Senado. Então, isso é muito importante para que a Débora não precise enfrentar outro sofrimento depois de tudo que ela já enfrentou. Jorge Serrão tá aí então, Débora sendo mais um símbolo, mais uma vítima da tirania que vem diretamente ali do Alexandre de Moraes e todos os outros, né, Serrão, que são coniventes com essa situação do nosso país. A gente tem que deixar bem claro que até o momento o Supremo Tribunal Federal agiu em uníssono em relação a todas as questões relacionadas ao 8 de janeiro. Pequenas divergências que ocorrem agora em relação à dosimetria de pena são insignificantes, porque eles já fecharam consenso em relação à condenação de um crime que efetivamente não ocorreu. E esse é o grande problema do Brasil de hoje. O Congresso Nacional, que deveria ser o grande contraponto para mostrar que aquele crime não houve e que tem que haver a anistia mesmo para um crime que não houve, não está conseguindo ainda demonstrar a sua força. Espera-se que dessa questão da anistia venha essa luz para trazer de volta a legalidade, a normalidade, a pacificação no Brasil. No caso da Débora, em relação a Fux, Fux deve votar por uma pena mais reduzida para ela, mas isso não significa que haverá o acompanhamento de outros membros da própria primeira turma, como citou muito bem a Marina Helena, no caso a Carmen Lúcia e o Zanin. Então, muito provavelmente, a Débora receberá uma condenação pesadíssima apenas pela pichação de uma estátua.
embora o processo dela tenha ali, o próprio ministro Alexandre de Moraes chegou a afirmar que ela participou de depredações, mas isso não está em nenhum dado do processo dela. Ou está e ninguém ficou sabendo, ou só lá no Supremo é que se tem acesso exato ao conteúdo daquilo ali. A defesa dela garante que não, a própria Débora garantiu que não, então onde fica a verdade para condenar alguém? E esse é o grande drama. Ela está sendo condenada e virou o símbolo de uma injustiça que vem sendo praticada contra ela e um monte de gente. Até agora são 480 condenados, mais 500 que estão por condenar. Ainda virão muitas outras condenações, pode também entrar nessa dança o presidente Jair Bolsonaro e outros 33, e a coisa vai ficando cada vez mais esquisita. Ou acontece uma anistia que indica pacificação, ou esse caso ainda vai ser emblemático de uma tirania que está vivendo o Brasil atual.